Ó, Senhor, amém. Amém. Ó, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos juntou como igreja e lar. Ó Senhor Jesus, queremos colocar tudo nas tuas mãos, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso provedor, é o Senhor que revela a tua palavra para nós, é o Senhor que vem falar conosco nesta noite. Ó Senhor, fala conosco através, Senhor, da irmã que vai liberar a mensagem. Ó Senhor Jesus, nós precisamos do teu falar. Afofa, Senhor, a terra do nosso coração, para que essa semente caia e produza, Senhor, 30, 60, 100 por um. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmã que está aqui na reunião. Ó Senhor Jesus, traga mais irmãs, Senhor, para desfrutar esse momento tão especial junto contigo, junto com essas amadas irmãs, Senhor. Ó, nós te agradecemos e abençoamos, Senhor, cada uma, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Amém. nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, né? É um prazer, depois desse tempo todo, conseguimos aqui voltar com a nossa reunião das amigas irmãs, né? Mais uma temporada, e no finalzinho, né? Depois que as irmãs compartilham, no final a gente sempre traz uma convidada especial. Aleluia. O título da palavra de hoje é Aceitar ou Receber. Por que que temos esse título, né? Por que que eu trouxe esse título para a gente? Porque esse sentimento surgiu quando eu estava assistindo um debate, porque eu, de vez em quando, eu gosto de assistir alguns debates, algumas coisas que nós não temos na igreja, assim, porque na igreja a gente não perde tempo com determinados assuntos, né? São assuntos que não são relevantes, mas para o evangelho, no momento, não tem nenhum peso. Porque qual é o peso que nós devemos ter? Prego o evangelho. Quando eu prego o evangelho, eu salvo as pessoas de qualquer situação. Qualquer situação. Então, assim, não é muito legal quando temos cristãos debatendo sobre racismo, sobre homossexualismo, que hoje não pode nem falar sexualismo, tem que falar homossexualidade, sobre vários assuntos polêmicos. E aí eu vejo muitos cristãos indo lá falar com ateu, provar que Deus existe. Muito cristão tentando provar. Viu? Eu estou dizendo isso não está na Bíblia, ninguém falou para mim, não, é eu. Eu não gosto muito de entrar nesses assuntos, uma vez que não é relevante. Se não está mexendo com a edificação da igreja, não é relevante. Só faz gerar discussão e gerar inimizade. O ideal é pregarmos o evangelho. Porque quando nós pregamos o evangelho, as pessoas são alcançadas e Deus trabalha no que ele deve trabalhar. Então, no que Deus não aceita, ele trabalha. Não somos nós que vamos dizer, você está errado, isso é pecado, isso não é. O que a Bíblia diz que é pecado, nós somos absolutamente um com a Bíblia. Mas aí, há umas 3, 4, um mês praticamente atrás, uma adolescente, ela me fez uma pergunta. Ela me fez uma pergunta, não. Ela falou uma frase, eu estava conversando com ela, né? Eu sou amiga assim, da mãe dela, e ela estava com a mãe na hora, e ela falou algo que chamou minha atenção, e aí surgiu meu sentimento para essa pergunta de hoje. Ela falou assim: ah, mas Deus me aceita como eu sou. É uma menina super rebelde, gente, muito rebelde, querendo fazer mil e umas coisas que lá no futuro ela vai se arrepender tanto, e a mãe não tem mais pulso firme. Aí a mãe foi me pedir, como ela sabia que eu era monitora dos adolescentes, ela foi me pedir ajuda, né, um conselho, alguma coisa. Aí eu falei, claro, eu não sou muito boa para aconselhar para a criação de filho, porque minha filha está entrando na adolescência e eu ainda estou aprendendo a lidar. E eu cuido de adolescentes que eu vi desde criança e tem muita coisa que a gente não sabe. A gente vai buscando ajuda, né? Vai buscando a palavra, buscando nos irmãos mais experientes. Mas ainda assim, ela insistiu e aí a gente teve um pouco de comunhão e aí a menina dela falou assim que Deus aceitava ela do jeito que ela era. E aí veio esse gatilho, despertou em mim. Então, em Romanos capítulo 15, quem quiser abrir, quem não quiser, é só anotar para pesquisar depois. Romanos, capítulo 15, versículo 7, que é o versículo-chave da palavra de hoje, fala o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus.
Mas, quando ela mostrou na Bíblia para mim esse versículo, a Bíblia dela era uma outra versão. Eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, atualizada, mas ela me mostrou na outra versão, na versão da linguagem de hoje, que é uma linguagem muito boa para jovem, porque a Bíblia, o texto bíblico, é um pouquinho complicado, né? É um pouquinho complicado. Então, tem palavras que a gente não consegue entender. Então, essa tradução e também a NAA, a nova Almeida atualizada, que é a que a geração santa está usando, tem uma linguagem mais fácil para os adolescentes entenderem. Então, ela leu para mim esse versículo só que nessa versão, que fala assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que você glorifique a Deus. E aí eu encuquei, né? Eu encuquei, porque na hora eu não estava com a Bíblia, e aí eu encuquei quando ela leu para mim. E aí eu fiquei naquela dúvida: o Senhor, ele me aceita ou ele me recebe? Ele me aceita como eu sou ou ele me recebe como eu sou? Você sentiu a diferença? O Senhor, ele não me aceita como eu sou, ele me recebe. Se o Senhor me aceitasse como eu sou, ele não precisaria trabalhar em mim. Como eu sou, já é suficiente. Ele me aceita desse jeito, não tem problema, ele não precisa me mudar. O que é que um casal fala um para o outro quando ali eles começam a namorar um dos, né, vamos dizer que a menina é de um jeitinho, aí eles começam a ter um relacionamento e aos poucos o rapaz tenta ir mudando ela aos poucos, e aí ela fala: mas você não me aceita como eu sou, você quer me mudar, então você não gosta de mim? Então seria quase a mesma coisa. O Senhor, se ele me aceitasse do jeito que eu sou, ele não precisaria morrer na cruz, ele não precisaria me transformar, ele não precisaria fazer nada, porque ele já me aceitou. Ele vai mudar o que se ele me aceitou? Ele me aceita como eu sou. Aí está a diferença. Deus, ele não aceita o homem, ele recebe o homem e trabalha nele. E aí eu fui pesquisar, né? A palavra aceitar em Romanos 15:7 pode ser traduzida para receber ou acolher. Então, algumas versões traduz para aceitar, outras versões traduz para acolher. Mas esse versículo, ele está tratando de pessoa receber pessoa, não Cristo receber pessoas. Esse versículo está falando que Paulo está pedindo ali para os irmãos da igreja em Roma aceitarem as pessoas, os outros irmãos, como eles são. Quem são essas pessoas? Os judeus, eles não queriam receber os gentios, porque os gentios vêm misturado, vêm com muita bagagem, vêm com doutrinas, vêm com adoração a outras coisas, eles tinham outra rotina, outras práticas. Então, os judeus que já tinham sofrido muito, eles não queriam receber, principalmente se os gentios fossem romanos, eles não queriam receber. Mas muitos se convertiam ao Senhor, porque o evangelho era pregado e era forte. Muitos recebiam o Senhor, queriam reunir, mas aí os judeus ficavam com o pé atrás e não queria receber essas pessoas. Então, Paulo falou, aceitem uns aos outros, vocês precisam aceitar uns aos outros da mesma forma que Cristo te aceitou. Como é que você era? Você não era todo atrapalhado? Você não era também todo errado? Você não condenava os cristãos, não fazia, não acontecia? O Senhor não te recebeu? Nós precisamos receber as pessoas da mesma maneira. Esse versículo se trata disso. Eu não posso pegar esse versículo de uma maneira fechada e dizer que Deus me recebe. Quer dizer que eu sou toda errada, faço práticas que não agradam ao Senhor e Deus me aceita como eu sou e tá bom. Não preciso mudar, porque Deus me aceitou como eu sou. Ele olhou como eu era. Não preciso mudar minhas vestes. Imagina, eu só ando nua. Não preciso mudar minhas vestes, porque quando Deus me chamou, ele me chamou assim. Cristo me chamou assim. Ele não chamou o médico como médico. O médico não deixa de ser médico quando Deus chama ele. Por que eu tenho que deixar de fazer essas coisas? Então, são palavras que eu ouvi nesse dia. São palavras que eu ouvi, e aí eu pude ir ao Senhor, pude pesquisar, e aí eu disse, eu preciso trazer essa palavra também para minhas irmãs. O Senhor, ele não nos aceita, ele nos recebe. Deus, ele só aceita Cristo.
É a única pessoa que Deus aceita. Então, uma vez que Cristo é trabalhado em nós, o Senhor, ele nos aceita nele mesmo. Ó que maravilha, Senhor Jesus. Aí, como eu falei para as irmãs, né, eu vou ler aqui. A igreja romana era uma comunidade diversificada, constituída de judeus, gentios, escravos, livres, ricos, pobres, fortes e fracos. Por isso, eles tinham dificuldade em aceitar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Mas esse versículo de Romanos 15:7, ele tem como alvo o acolhimento. Aceitar aqui quer dizer receber as pessoas em nossos lares e também em nossos corações. Evitar qualquer tipo de discriminação e evitar qualquer tipo de favoritismo. Isso é o aceitar. Aceitar recebendo. Mas essa palavra é para nós aceitarmos uns aos outros. Essa palavra não é para Deus. Ela é de Deus para nós. Essa palavra não é para Deus. Deus me aceita como eu sou, não. Deus, ele me recebe como eu sou, independente de como eu seja. E à medida que eu permitir, ele vai trabalhar em mim e ele vai me conformar à mesma imagem que Cristo tem. E um dia eu serei como Cristo. Aleluia. O princípio do cristianismo, né? No caso, o impulso básico do cristianismo era Cristo, ele nos tomou para si, apesar dos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, eu reconheço que eu sou pecadora e eu confesso. Se eu confessar, o Senhor vai perdoar os meus pecados e vai me purificar, ou seja, já houve uma mudança, uma transformação. Eu vim cheia de pecado, o Senhor me recebeu, mas ele não aceitou o pecado que eu trouxe. Então, ele espera que eu reconheça e confesse, para que ele possa perdoar esses pecados e me purificar, tirar todo o pecado que é em mim e me deixar pura. Porque eu venho toda suja, cheia de pecado, cheia de mácula, mas uma vez em Cristo que eu confesse, o Senhor perdoa e me purifica. Então, já muda completamente a minha característica. De pecadora para perdoada. Ó que bênção. E esse versículo, ele faz um confronte com Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Marcos 2, Marcos, capítulo 2, versículo 16 e 17. Fala o seguinte. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicano e pecadores? Aí Jesus falou, né? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse versículo, ele confronta com 1 João 9. Por quê? Porque o Senhor aqui ele está dizendo que ele não veio para aqueles que não têm pecados, aqueles que não precisam ser transformados. O Senhor veio para aqueles que querem ser transformados, que querem mudar de vida, que querem sair do estado em que está, mudar de estado, sair do estado de pecador para perdoado, para purificado, para aquele que pode se tornar um filho de Deus quando o recebe. Ó Senhor Jesus. E Hebreus, capítulo 12, versículo 6, é um versículo que logo quando a gente lê, a gente diz assim, não tem nada a ver com o que está sendo compartilhado. Porque logo quando eu li, eu disse, vixe, isso aqui não vai ter nada a ver com o que a gente está desfrutando. Mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? O Espírito faz uma curva. Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Na nova linguagem de hoje, esse versículo, no lugar da palavra recebe, tem a palavra aceita. Deixa eu só conferir.
Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Mas aqui é uma questão de versão, porque tem muitas palavras que estão na Bíblia que não tem na língua portuguesa. Não tem. São palavras que não tem, são palavras que foram escritas no grego, depois no hebraico, depois para o grego, mas não se achou tradução. Então, eles procuram uma palavra um pouco parecida, que dá aquela ideia, mas às vezes tira até o peso. A gente aprendeu muito isso com o nosso apóstolo Pedro Dong, né? Ele nos ensinou muita coisa sobre traduções da Bíblia. E esse é um dos pontos. Os versículos, alguns versículos que tem a palavra recebe, ou que tem a palavra aceita, no seu original, a palavra não é aceita. A palavra é ou acolhe ou recebe. Então, Deus, ele não aceita o homem como o homem é. Ele recebe o homem como o homem está, independente. Então, a gente não precisamos nos sentir assim, né? O diabo faz isso na mente das pessoas, né? Quem sou eu para buscar Deus? Nem Deus vai me querer mais das coisas que eu já fiz. O diabo coloca isso na mente das pessoas. Então, muita gente quer sair da situação de pecado, quer sair do estado em que está, porque acha que vai ser condenado. E o cristianismo, infelizmente, por muitos ensinamentos errados, poucos humanizados, faz com que as pessoas tenham essa aversão, né? A determinadas pessoas, não querem aceitar as pessoas, condenam as pessoas, julgam as pessoas, uma vez que o Senhor recebe qualquer um, independente. A palavra nos diz isso. O Senhor recebe, mas quando ele recebe, ele corrige. Isso está em Hebreus 12:6. O Senhor corrige a todo filho que ele ama. Todo aquele que ele recebe, ele corrige. Ele corrige, e uma vez que ele corrige, nós aprendemos e nos tornamos filhos de Deus, aquele que tem o DNA de Cristo, aquele que pode fazer a vontade e expressar o Senhor. Aleluia. Esse é o meu compartilhar de hoje, amadas. Eu agora vou abrir para as irmãs, né, compartilhar. Jesus é o Senhor. Deixa eu abrir aqui a minha ordem aqui. Aleluia, Senhor Jesus. Irmã Conceição. Amém. Isso é bênção sem medidas, né? Porque ele nos recebe como nós somos. Aceitar, como você falou, ele só aceita Cristo. Agora, todos nós, ele recebe e nos dá a oportunidade de crescermos, de sermos mudados, porque para isso ele nos dá esperança. Se a gente se arrepender, confessar nossos pecados, então ele vai nos receber, né? E nós precisamos, ele mostra aqui também, né, que ele não é médico de pessoas sãs, ele só procura curar aqueles que estão doentes do espírito, né? E uma coisa maravilhosa é que mesmo sendo corrigido, ele só corrige a quem ele ama. Que bênção é ser corrigida pelo Senhor. Porque se ele não nos amasse, ele não ia nos corrigir, estava nem aí. Mas ele nos ama e nos corrige. Nos corrige e nós nos tornamos filhos dele. Oh, glória a Deus! Obrigado, Senhor, por essa palavra que só enriquece o nosso espírito. Amém. Amém. Irmã Elza. Amém. Ó Senhor Jesus. É uma palavra muito, muito forte, né? Ó Senhor Jesus. Aceitar ou receber. Mas o Senhor, ele açoita todo filho que recebe, né? Porque, como você disse, né, no começo, a gente vem com muito ranço, né, de religião, de pecado, de nós mesmos, né, de conceitos. Ó Senhor Jesus, mas amém pela luz do Evangelho, né? E essa luz, ela vai penetrando dentro de nós
e vai tirando todas esses resquícios, né, que ficou. Até tem um versículo que fala, né, que vai limpar com potassa, né, até aparecer realmente o ouro, a prata, né? Ó Senhor Jesus, e a gente sem conhecer esse evangelho de negar a vida da alma, né? A gente não entende esse trabalhar do Senhor, né? Porque o evangelho da graça, ele é um evangelho que veio gratuitamente, né? O Senhor não exigiu nada, ele se deu por amor a nós, né? Agora, o evangelho do reino, nós temos que se dar por amor ao Senhor, né? Então, eu até tive comunhão uma vez com um responsável, e eu falei para ele, falei, olha, irmão, tem coisas que nem eu sabia que tinha, né? E à medida que a gente confessa, a gente imediatamente é liberto daquilo, né? Porque a gente acha, às vezes, que tem pecados que é assim, pecadinho, né? Mas o Senhor, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, não é mesmo? E quando a gente confessa, eu percebi assim que imediatamente a gente é liberto. Então, daí, o Senhor, ele nos recebe, né? Como nós estamos. Porque ele sabe que todos nós somos pecadores, não tem um justo sequer, né? E ele é pai e ele recebe. Ele só não aceita a gente chegar com maquiagem, chegar com... como foi falado hoje de manhã, né? Chegar de uma forma tentando conquistá-lo, né? De uma maneira errada, porque o Senhor é santo, né? Ele fala, sede santo como eu sou santo, né? Mas amém, amadas, eu ganhei muito, porque esse trabalho no Espírito, ele começou dentro de nós, né? Tá claro lá em Zacarias que ele criou o Espírito dentro do homem, né? E a partir do momento que ele despertou a gente, seria mais fácil se a gente conseguisse ver tudo de uma vez só, né? Mas é gradualmente, né? O Senhor vai vindo com a luz, né? Então, aquela noite tenebrosa vai clareando, clareando, até chegar a aurora. E quando chegar ao meio-dia, está a luz muito clara, né? Ó Senhor Jesus. Então, eu toco muito nisso, sabe? Eu falo, Senhor, como eu passo muito período assim, que parece que eu vou morrer por causa do problema que eu tenho, eu falo, Senhor, se tiver algum pecado oculto, me mostra, Senhor. Eu não quero chegar diante de Ti e abrir os olhos e ver o trono branco. Eu quero vê-lo como meu noivo, né? Eu quero entrar no reino. Eu estou me esforçando para isso, né? Ó Senhor Jesus. Então, a minha busca é direto dessa maneira, que o Senhor me receba e não aceite os meus erros, e sim me corrija como ele já tem feito, né? Para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém, irmã Elza, muito rico. Aleluia, amém. Irmã Jussara. Irmãs, que palavra maravilhosa. Tirou tantas dúvidas da gente, né? Ao menos a minha. Maravilhoso. Amei mesmo a palavra. Obrigada, que Deus te abençoe e continue te dando sabedoria, Simone. Graças ao Senhor. Isso me faz lembrar como o Senhor é amoroso para conosco, e eu lembrei do filho pródigo, que quando ele saiu gozando de tudo, gastando tudo, e quando ele resolveu a retornar para casa, de longe o pai o viu. E quando o pai o viu, ele recebeu ele. E vendo que ele tinha mudado realmente o coração, ele sentiu que o coração do pai sente, assim como o coração de mãe. Quando ele sentiu realmente que ele se arrependeu, ele aceitou ele totalmente. Então, essa palavra de hoje, realmente, ela me abriu mais os olhos sobre o aceitar e o receber. Que nós, muitas vezes, nós ficamos com aquele pé para trás. Será que eu aceito? Será que eu recebo? Mas o Senhor não é assim. O Senhor, ele nos vê e vê quando nós estamos arrependidos, ele nos aceita de todo o coração. É aquela palavra que nós já lemos naquele livro, abraçados pelo Pai. Ele nos abraça e nós sentimos aquele calor maravilhoso. Realmente, essa palavra foi direcionada para mim, ao menos, e agradeço ao Senhor. Obrigada. Jesus é o Senhor. Amém, amém, irmã Jussara. Irmã Verônica. Irmã Verônica? Amém. Irmã Consuelo.
Amém. Ó Senhor Jesus, como a irmã disse, que palavra maravilhosa, né? Graças a Deus, né? Deus só aceita Cristo, mas ele nos dá uma oportunidade de não só sermos, né, recebidos por ele, mas de sermos aceitos, né? Senhor Jesus. Então, ele nos dá essa oportunidade, né? Como a irmã Elza compartilhou, ela pede para ser aceita, né? Ó Senhor Jesus. Então, mediante essa palavra, quando nós lermos agora a Bíblia, nós vamos, esses versículos, eles se descortinaram para nós de maneira diferente. Então, agora a gente vai poder orar e pedir ao Senhor para sermos aceitas, né? Ó Senhor Jesus. E como é que nós vamos pedir para sermos aceitas? Pedindo ao Senhor, né, que realmente Ele nos transforme, né? Ele nos transforme a sua imagem, a sua semelhança, né? O mistério da piedade é isso, é a gente ser aceita, né? Senhor Jesus, a gente totalmente parecidos com Deus. Então, isso é muito precioso, muito rico, né? Senhor Jesus, que luz nessa palavra para nós hoje, que luz maravilhosa, né? Eu agora, quando orar, Senhor, eu preciso, né? Como a irmã Elza falou, Senhor, mostra o que é que tem em mim que não te agrada, Senhor. Senhor, eu quero ser aceita. Eu já sei que o Senhor me recebeu. Eu já sei, Senhor, isso é certo. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. O Senhor me recebeu para si, Senhor. O Senhor me recebeu, mas, Senhor, para mim é pouco. Senhor, eu não quero só ser recebida por ti. Senhor, eu quero ser aceita, Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Então, essa palavra veio como grande luz para nós nessa noite, né? Abrimos com chave de ouro. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Carol, quer compartilhar alguma coisa, Carol? Não. Não? Amém. Tânia. Amém. Aleluia por essa palavra. De fato, como as irmãs já falaram, muito esclarecedora. Eu mesmo nunca parei para pensar dessa forma, né? E quando a irmã estava compartilhando aí, eu me lembrei de uma reflexão, né? Que fala que o Senhor, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, assim, é um paralelo, né, entre o aceitar e o receber. E graças ao Senhor, né, que fomos recebidas, e hoje, através do trabalhar de Deus, né, a partir do momento que deixamos Ele trabalhar em nós, podemos sim nos considerar aceitas pelo Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Amém. Irmã Laíde. Amém, amada. Jesus é o Senhor. Oh, minha irmã, isso aí mesmo, essa palavra. Deus te abençoe, Simone, por nos esclarecer também essas questões. Senhor Jesus, porque essa palavra, minha irmã, leva a gente a tocar no amor, na bondade, na misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, Ele nos recebe com todo o seu amor e ainda faz o quê? Nos transforma. Senhor Jesus. Só que Ele não pode fazer isso sozinho. Ele depende de nós. Nós temos que querer. Ó Senhor Jesus, temos que querer, irmã, porque nós somos cheios de pecados, cheios de coisas negativas. Ó Senhor Jesus, ele, quem nos entende melhor do que Ele mesmo? Então, tudo que precisamos é estar buscando o Senhor, por meio dessa palavra, tomando posse dessa luz. Essa palavra é luz para nós. Senhor Jesus, que nos leva a distinguir como é de receber e aceitar. Já fomos recebidos. Ó Senhor Jesus, hoje precisamos dar lugar para que o Senhor nos aceite com todo o seu amor. Ó Senhor Jesus, que palavra maravilhosa, viu, Simone? Jesus te abençoe mais uma vez. Abrimos com chave de ouro. Amém? Amém, irmã Laíde. A irmã Terezinha vai compartilhar, irmã Terezinha? Liga aí seu microfone.
Pode falar. Posso compartilhar, porque eu ganhei bastante, irmã Simone, com essa leitura de hoje. Então, assim, diante do nosso Deus e Pai, da operiosidade da vossa fé, Senhor Jesus, essa palavra o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu do jeito que nós éramos. Então, assim, Ele não olhou se nós estava bem vestido, estava bem arrumado. Eu ganhei bastante com essa palavra da irmã, porque nós temos que aceitar as pessoas como são. Como Deus aceita, mas como Deus aceita. Se Deus aceitou, quem somos nós, né, para discordar? Então, nós precisamos ir diante do Senhor e pedir para o Senhor para limpar o nosso coração, limpar os nossos velho homem, nossos pecados, né? Porque a gente já veio de uma geração pecaminosa, o nosso ego também, né? Que limpa, e ir diante do Senhor e ser como Deus aceitou nós. Que Deus nos aceitou assim. Eu peço sempre, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor me aceitou assim, hoje eu te sirvo, e eu peço tanto para o Senhor moldar o coração. Molda o meu coração. Diante de todas as palavras que a irmã leu e a gente ouvindo o testemunho das irmãs, não tem o que você não ir diante e mais pegar na palavra, né? Irmã, fechou chave de ouro que eu precisava ouvir hoje também. Porque o meu compartilhar hoje também, eu partilhei bastante hoje na reunião, a leitura, né, do alimento diário, e hoje o alimento diário fala tudo também, né? Então, nós precisamos estar firmes, graças ao Senhor, irmã, essa palavra aqui, ó, tinha um peso de minha consciência também, porque eu preciso muito pedir ao Senhor que me perdoe, né, porque eu tenho assim, de uma separação, e a gente sabe que a gente é aquela, por mais que a gente não queira estar dentro da gente, mas lá de vez em quando a gente explode. Então, Senhor, limpa, né? Eu preciso ser limpada. Então, eu preciso que o Senhor limpe o meu ser, limpe o meu coração, limpe minha alma e me purifique cada dia mais. Amém, Jesus, Senhor. Amém. Seu sotaque é lindo, irmã Terezinha. Amei seu sotaque. Patrícia. Amém. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Amém, é verdade. Que palavra, Simone, maravilhosa e esclarecedora, né? A questão de aceitar ou receber. Eu nunca tinha prestado atenção na diferença do significado de cada palavra, né? Então, assim, eu aqui refletindo, né? Desde o momento que eu partilhei, as irmãs também, né? Ganhei muito. A questão, assim, eu lembrei, né? Quando, assim, a gente aceita o Senhor, quando a gente é batizado, eu lembrei do versículo que fala assim, nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Esse novo homem é quem? É Cristo. E o velho homem é o Adão. Então, o Senhor não quer o Adão, o Senhor quer o Cristo que nós recebemos. Então, assim, eu vejo logo esse versículo na minha mente, né? Esse Senhor, que palavra maravilhosa. Tem muito mais a falar, né? Só que o tempo nos limita. Limita a Simone, limita as irmãs, nos limita em todo momento. Então, assim, eu vejo, assim, à luz da palavra, né? Que a gente recebe o Senhor, a gente aceita o Senhor, a gente vê, né? Que a gente tem muitas coisas em nós ainda que não agrada o Senhor. Tem muita coisa em mim que não agrada o Senhor. Mas eu sei que eu não sou mais como eu era antes. Eu sei que é gradualmente essa mudança, é gradualmente essa transformação. O Senhor não quer, o Senhor recebeu a Patrícia 18 anos atrás. Ele agora quer aceitar a Patrícia 18 anos depois. Então, essa mudança é dia a dia, de glória em glória, e é aos poucos. O Senhor, se fosse assim, todo mundo já tinha se transformado, todo mundo tinha sido arrebatado. Mas o Senhor está vendo que a gente não está preparado. Ainda há mudanças em mim, que eu sei que precisa acontecer, e eu creio que vai acontecer,
Mas, assim, a palavra aceitar ou receber, para mim, foi maravilhosa que você falou, Simone. Gostei muito. Viu? Eu estou aqui querendo falar mais coisas, mas eu não posso falar. Tem as irmãs que têm que compartilhar. Mas, assim, eu gosto muito desse versículo também, né? Que fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu amo esse versículo. Desde quando eu conheci, eu amo esse versículo. Então, o Senhor é fiel e justo para me perdoar de todo o pecado que ainda há em mim. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós temos uma convidada especial, né? Que é a irmã Cida, que é convidada da irmã Giovana. Eu chamei ela aqui no chat e expliquei a ela como ativa o áudio, mas eu acho que ela não conseguiu. Aí é por isso que eu não vou chamar ela, porque ela não está nos ouvindo. Então, agora é Giovana e depois de Giovana, Mara. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, essa palavra só veio testificar, né, no nosso coração, que a palavra profética tem falado conosco, né? E cada dia que passa, a gente vai ganhando luz. E hoje, quando a gente estava lendo o alimento diário, a gente viu que a lua, ela não tem luz própria, ela precisa ser iluminada pelo sol, né? E a gente vê como que a gente está sendo iluminada por nosso Senhor, né? Cristo e a igreja. E a partir do momento que você ganha luz, você vai enxergando, né, o caminho, enxergando ele. Ah, isso é maravilhoso. Já pensou quando a gente vê ele todinho? Que lindo! Então, assim, eu vejo que a partir do momento que você conhece o Senhor e prossegue em conhecer o Senhor, a palavra de Deus ela vai trazendo para a gente uma vida maravilhosa que você pode dar para as pessoas, né? Eu estava conversando agora e assim, Simone, incrível. O que você falou, a gente estava conversando, não sei como te explicar. Quando eu entrei aqui, eu falei, não acredito, né? Porque eu e a Cida estávamos conversando e foi exatamente o que você falou aqui nesse versículo de 1 João 1,9. O Senhor é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de pecadora perdoada. Ou seja, hoje nós temos que sair dessa condição que nós estávamos antes, né? Para poder a gente ter vida e gerar vida, né? Então, assim, é maravilhoso saber que o Senhor nos ensina a andar, sabe? Tem como a gente andar com Ele, a gente dar passos, a gente crescer, né? E amadurecer. Então, isso tudo é a luz do Senhor. E eu creio, Simone, que o Senhor te iluminou porque Ele nos ama, Ele quer iluminar cada uma de nós, porque ele precisa dos seus conservos, ele precisa das irmãs nessa rede de cuidado, cooperando, né, com tanta gente que está sofrendo, amadas. Então, ele tira dos nossos cárceres, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, por quê? Porque ele sabe que nós estamos com o nosso coração disposto a servi-lo. E é isso, né? Eu resumiria essa palavra que você deu em Mateus 7,12, fala assim: façais ao próximo aquilo que quereis a vós mesmos. Esta é a lei e os profetas. Deus abençoe você, muita luz nessa palavra, que Deus possa avançar em nós para que nós possamos ser estas, né? Que recebemos e possamos também dar. Jesus é nosso Senhor. Amém. Muitas vezes, quando eu fui falar do Senhor para alguma amiga, eu fui pregar o Evangelho, eu sempre usei uma frase muito popular, que é: venha como você está. Porque às vezes a pessoa fuma, às vezes a pessoa bebe, mas eu sempre falei: não, vem como você está, depois o Senhor arruma a sua vida. E aí, hoje, quando você, Simone, leu 1 João 1,9, eu vi que esse versículo, ele é uma chave para mim, para eu poder, quando eu falar, venha como você está, aí eu já venho aqui. Você precisa apenas confessar os seus pecados, porque Deus é fiel. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
E eu posso ainda falar uma frase que você falou, que eu gostei muito. Somos um com a Bíblia. Então, nós podemos, não precisamos ficar julgando porque fez isso, porque fez aquilo. Não, 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 não. Nós só precisamos confessar. Amém. Amém. Irmã Roseli e depois Nininha Bonequinha. Roseli de Sobradinho? Sim, madame, é a senhora mesma. Amém, madame. Eu vou usar, pedir A permissão. princesinha do grupo. Vou pedir permissão a Giovana para citar uma frase poderosa que ela fala. Fala, Deus! Amém. Fala, Deus! Fala, Deus! Realmente o Senhor falou conosco hoje. Falou profundamente. E eu estava aqui analisando como que o Senhor nos ama. Ele cavuca o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, e mostra o caminho para a gente seguir. Uma vez, lendo a oferta de Caim e Abel, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. E Caim ficou muito irado. Aí o Senhor falou com ele, se procederes bem, não serás aceito? Então, irmãs, olha os segredos que o Senhor vai nos mostrando. Proceder bem, porque para ser aceito pelo Senhor, é necessário uma mudança interior. Quando a gente, acho que foi a irmã, não sei qual foi a irmã que falou sobre o filho pródigo, não sei se foi a irmã Jussara, que ela disse assim, o filho pródigo, ele saiu naquele rompante com a riqueza do pai e foi estragando, e foi perdendo, e foi gastando, e foi, até que ele reconheceu que era melhor na casa do pai. Então, quando ele voltou, ele já não voltou com aquele rompante. Ele voltou com muita humildade. Eu quero ser um empregado do meu pai. Ele não queria nem mais a posição de filho. É essa mudança que o Senhor quer ver em nós, para sermos aceitos por Ele. Irmãs, que visão maravilhosa. Obrigada, viu, Simone? Porque nunca havia prestado atenção nessas duas palavras e hoje ficou bem claro para nós. Vamos voltar para a casa do Pai de uma maneira diferente, contrita, humilde, querendo ser só um companheiro do Pai. E o resto ele faz, né, Mara? O resto é com ele. Amém. Isso mesmo, o resto ele faz. Amém, irmãs. Boa noite. Tem vários exemplos sobre isso, né? Sobre essa questão já preguei para várias pessoas e elas dizem, não, eu não vou porque eu tenho, quando eu terminar um caso que eu estou tendo, eu vou. Não, eu não vou porque eu fumo. Mas aí eu sempre falo, não, você vai do jeito que está. Com o tempo o Senhor vai tirando, né? É como o Senhor faz comigo. Semana passada, na minha adolescência, eu tinha 2 furos na orelha, de um lado, né? Semana passada eu resolvi colocar o brinco para ficar mais enfeitado, né? E o brinco doendo, e eu digo, não, e eu tentando, né? Eu digo, não, isso aí o Senhor não quer mais que eu use 2 brincos na orelha, um já é o suficiente. Então, tem coisas que o Senhor constrange, não precisa da pessoa chegar, né, e estar dizendo, você está fazendo assim, você está fazendo assim. O Senhor me constrange de certos tipos de roupa, certos adereços que eu não me sinto à vontade de usar. Então, do mesmo jeito, a pessoa, quando estiver na igreja, ela pode entrar cheia
pulseira, de maquiagem, de muita coisa, de muitos acessórios. Mas, com o tempo, vai vendo que aquilo ali o Senhor vai tirando. Não precisa chegar um irmão, e os irmãos mesmo da mensagem citam versículos na Bíblia, né? Então, o Senhor nos constrange, graças ao Senhor. E nós temos esse discernimento, né? E quanto a esse lado aí, eu sempre falo, venha como está, porque se for esperar não ter pecado, ou deixar de praticar aquilo que está fazendo, sem estar na igreja, aí é que não vai deixar mesmo, né? Eu tenho um caso na minha família que a minha tia reúne, minha tia não, uma tia da minha mãe, ela reúne há mais de 40 anos, mas ela ainda tem o vício do cigarro, ela é da Assembleia. Mas um dia o Senhor vai tirar, né? É melhor do que ela estar no mundo de vez, entendeu? Eu creio assim. Então, na hora certa, o Senhor vai constranger e vai retirar. Resumindo, venha como está, né? Como a gente falou mais cedo, é um hospital, a igreja é um hospital, para curar as pessoas, para tirar as mazelas. Então, eu vejo assim. Pronto. Amém, amadas. Esse é meu pequeno compartilhar. Desculpa se eu demorei. Amém, Nininha. Amo, amo, amo o seu compartilhar. Minha sogra, depois da minha sogra, Karine. Liga o microfone, minha sogra. Amém. A irmã acabou de compartilhar, né? Que às vezes a gente até prega o evangelho para certas pessoas, e essas pessoas dizem, ainda não é hora, eu quero mudar, mas para depois eu ser uma cristã. E às vezes a gente lança essa palavra mesmo para as pessoas. Não, o Senhor quer que você venha assim mesmo como você está, porque Ele me aceita. Então, eu posso entender essa palavra aí, que a gente aceitando como a gente está, né? É o Senhor que vai trabalhar em nós depois que a gente aceita que Ele nos receba. Então, depois que o Senhor nos recebe, Ele mesmo passa a cuidar de nós. As coisas negativas que não pertencem mais, que a gente siga aquilo que a gente seguia antes, Ele vai tirando, Ele vai limpando. Nós mesmos vai recebendo o jato da palavra, vai ouvindo as coisas ali, nos compartilhar dos irmãos, ali quando a gente chega, então a gente vai entendendo que aquelas coisas ali que a gente tinha antes, era tudo coisas negativas. Então a gente vai deixando aos poucos. Quando é um dia, a gente mesmo se nota que a gente já recebeu aquele falar, né? Através dos profetas, através dos irmãos, que Deus usou, para que a gente vá se limpando aos poucos. Não é tudo de vez, como várias irmãs também já falou isso. É aos poucos que o Senhor vai cuidando de nós, tocando no nosso coração, e a gente vai deixando muitas coisas para trás. E eu mesmo digo assim, as velhas coisas já se passou, não quero nem mais lembrar. Eu quero saber agora da maneira que o Senhor cuidou de mim e o que eu sou hoje. Por quê? Porque eu já sirvo a Deus. Então, eu já sirvo ao Senhor com todo o meu coração, com todo o meu amor. Eu vi que Ele cuidou de mim. Esses 10 anos que eu tenho de cristã, eu já vi que Deus já fez tanta obra em mim, tantas coisas maravilhosas, que eu não sou a mesma. Quando eu entrei na igreja, eu não sou a mesma hoje. Então, eu acho que aqui esse Deus aceita como a gente é assim. A gente vai se limpando. Ele aceita assim a gente como é. Porque se não fosse assim, né, a igreja não estava cheia de cristã, né? Não teria ninguém lá ouvindo a palavra, valorizando as palavras, lendo a Bíblia, aprendendo mais de Deus pela Bíblia, que é o livro que mais nos ensina a gente, a Bíblia mesmo. Como eu pude ver aqui, o que Simone leu em Marcos, ou Marcos, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Quer dizer, a gente sabe que Ele cuida de nós. Nos versículos, tem versículo da Bíblia que nos chama atenção. Então, a gente, né, temos que dar ouvido à palavra que está escrita na Bíblia, porque eu sei que as coisas que Deus nos chama, aquele que nos chama é fiel, que é Deus.
Amém, viu, Simone? Pela palavra. É minha irmã Simone. Tchau. Que bênção que eu estou vendo aí você boa, maravilhoso. Amém. Essa palavra de hoje, olha, nos chamou a atenção e nos alerta. E, às vezes, até a pessoa que você falou aí, que não citou, é claro que a gente não vai citar nome, se estiver ouvindo, ou a mãe, está lhe agradecendo pela palavra, que chamou a atenção e a livra de muitas coisas. Ficou mudo, meu coisa. Karine. Amém. Cada compartilhar a gente ganha, né? A palavra foi maravilhosa e cada compartilhar das irmãs é uma bênção. Senhor Jesus, Jussi compartilhou o testemunho dela, né? Dessa jovem, que ela, assim, na verdade, se a gente for olhar para trás, né? A gente sempre tem uma desculpa, né, irmãs? Quando o Senhor quer nos alcançar, né? Ele quer nos pegar ali, a gente sempre tem uma desculpa, como essa jovem deu ali, porque, na verdade, a gente ainda está presa a algo, né? A alguma coisa. E aí, como algumas irmãs já falaram, deu a desculpa assim, não estou pronto ainda faço isso, ainda faço aquilo, mas no caso dela, né? Ela falou que Deus me aceita desse jeito. Ou seja, eu não vou deixar de fazer nada, porque ele me aceita assim, né? Mas quando a irmã Jussi hoje, né, trouxe para nós mais um pouco da palavra, né, abriu ainda mais o nosso entendimento, que o Senhor quer mostrar para nós, né, toda a sua obra que ele fez na cruz. O próprio Senhor ali, quando ele morreu, né, a Bíblia fala que o Senhor aceitou a obra de Cristo na cruz, né? Aceitou o que ele fez. Então, o próprio Senhor, ele precisou morrer na cruz, ou seja, ele era um homem, a carne dele foi crucificada, né? O Senhor passou por esse processo, e quando ele foi ao Pai, o Pai aceitou essa obra da cruz. Senhor Jesus, então, como ela falou, quando nós estamos no Senhor, nós somos aceitos. Então, a gente precisa passar por essa obra, e essa obra é uma obra de fé, é por meio da fé. Porque a Bíblia fala que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, a gente precisa conhecer essa verdade. Não basta só a gente conhecer o Senhor, receber, dizer, eu crio no Senhor, não, mas a gente precisa prosseguir. E aí eu me lembrei de 2 versículos, né, que meu esposo pregava muito para mim, quando eu não era ainda cristã, que fala que, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ele falava também que as mãos do Senhor não estavam encolhidas para que não possa salvar, e nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir, né, o nosso clamor, o nosso pedido. Então, na verdade, o Senhor ele chama os pecadores, né? Porque ele é o Salvador. Jesus é o Salvador dos pecadores. Ele chama assim os pecadores. Mas uma vez que a gente recebe o Senhor, esse Salvador para nós, agora nós precisamos trilhar esse caminho, o caminho da salvação, que, por certo, a gente já recebeu o perdão dos nossos pecados. Então, essa menina, né, essa jovem, ela precisa ser ajudada nisso, né? Ela precisa ver que o Senhor lhe derramou o seu sangue por tudo que ela fez. Todos nós, não importa o que a gente fazia antes, era pecado, mas o Senhor chamou esses, né? Mas o sangue de Jesus, ele nos justifica, ele nos purifica de tudo isso, né? E pouco a pouco ele vai nos lavando, vai nos limpando com o jato da palavra ali, e a gente vai crescendo, amadurecendo, mas, por certo, não é de uma hora para outra. Quando eu ganhei o Senhor, eu achava que eu tinha que fazer com que as pessoas engolissem de uma só vez a palavra. Eu queria que ela visse que ela era uma pecadora, mas não é assim. A pessoa não consegue ver só a luz do Senhor para mostrar isso, né? A misericórdia do Senhor, a graça dele, que ele fala que não é por obra, não é por nada, né? Mas é por graça, pela graça. Então, graças ao Senhor por essa palavra maravilhosa, mais revelação que o Senhor deu para nós hoje, para abrir esse entendimento, eu pude me lembrar, né? As irmãs foram compartilhando, eu pude me lembrar desses versículos e abriu ainda mais o meu entendimento. Amém, viu, Jussi? Obrigada, minha irmã. Jesus é o Senhor. Amém, Karine. Muito rico o seu compartilhar. A irmã Deusilene, e depois da irmã Deusilene, a irmã Wanda. A minha internet está muito ruim.
Não sei se vocês vão me ouvir. Tá dando para ouvir. Se cortar, eu te aviso. Pode ir compartilhando. Obrigada. Irmãs, uma vez eu li um livro, parou, né? Vocês estão me ouvindo? Uma vez eu li um livro do Atmani, ele disse que a vida cristã é um processo de você conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Essa jovem, ela diz que Deus a aceita como ela é, mas a questão é, ela aceita a Deus? Ela precisa aceitar a Deus. O Atmani fala que ninguém passa para o lado de Deus por si mesmo, porque decidiu. A pessoa precisa ser convencida pelo Espírito Santo. Ela precisa de uma conversão. Ela precisa ver a Deus. E mesmo que ela fosse uma jovenzinha comportadinha, que estivesse lá sentadinha na reunião, ela precisa ver a Deus. Às vezes, o jovem e nós mesmos estamos nas reuniões da igreja totalmente indiferentes a Deus. Você quer um exemplo? A parábola dos talentos, aquele jovenzinho aquele irmão que recebeu um talento, olha a visão que ele tinha de Deus. Veja bem, a visão que ele tinha de Deus. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Como é importante para que haja uma mudança na nossa vida, e não só essa jovem, mas todos nós, nossos filhos, a gente enxergar quem Deus é. E à medida que a gente vai enxergando quem Deus é, a gente vai vendo também quem nós somos. Você quer um exemplo? Paulo. Se dependesse de Paulo, ele estaria matando cristãos até hoje. Mas ele viu Jesus naquele caminho de Damasco. Ele ter visto Jesus mudou a vida dele. Então, ela precisa ver Deus. Mas o ver Deus não é quem eu vou levar ela a Deus, não é a minha experiência de mãe, tá? Não é discutir, não é argumentar, é orar. Ela precisa ver Deus, a luz de Deus precisa alcançá-la para que ela veja que ela é amada. Irmãs, eu percebo na minha história assim, com o Senhor e na criação dos meus filhos, eu tenho um filho de 34 anos e um filho de 24 anos. A coisa mais importante que o ser humano precisa saber, precisa ver, é que ele é amado por Deus. No momento que ele vê que ele é amado por Deus, a rebeldia vai acabando. Porque se a gente tentar argumentar, a gente vai passar uma religião para a pessoa, uma série de ordens, uma série de regras, e não é isso que Deus quer. Deus quer que o ser humano veja o quanto ele é amado, o quanto que Deus é apaixonado por ele. Ela, sendo assim ou não sendo assim, ela precisa ver Jesus. É lógico que ela vai argumentar, lógico que nós somos assim, igual Adão argumentou, foi a Eva, foi a serpente, ela vai argumentar por que ela está desse modo. Mas a questão não é dizer, olha, você precisa mudar. A questão é, você sabia que você é amada? Você sabia que alguém é louco por você? Ela precisa ser alcançada com o amor de Deus, porque o amor desarma. Paulo, a gente fica elogiando muito Paulo, porque Paulo. Irmãs, é porque Deus que transformou aquele homem, Deus que fez aquele homem, diante da grandeza de Deus, ver que ele era um miserável. Ele viu que ele era um pecador, miserável, e aí ele viu também a misericórdia de Deus e o grande amor de Deus por ele. Então, mesmo em qualquer situação que nós estejamos, seja numa situação de rebeldia, mesmo servindo na igreja, a gente precisa ser lembrado do amor de Deus por nós. Não são argumentos que vão fazer essa menina deixar de ser rebelde. É Deus, é oração. Ela precisa ser convencida no coração dela de que ela é amada, de que existe um Deus que deu o seu filho por ela, para que ela o receba,
o aceite. Então, eu percebo assim que na minha vida com os meus filhos, o que eu mais quis mostrar para eles, e eu percebo que os jovens precisam muito saber, é que eles são amados. Esse irmãozinho aqui de um talento, olha a visão que ele tinha de Deus. Um Deus severo, um Deus juiz, um Deus que não é amor. Não adianta argumentar com ela, não adianta dizer, olha, você é aquilo, você é aquilo outro. Ela precisa ver Deus. E isso é o Espírito Santo de Deus que convence. E é muito, muito, muito importante, tanto para ela como para todos nós nos lembrarmos sempre que nós somos amados por Deus. Quando você está numa tribulação ou provação, você consegue passar por aquilo quando você sabe que Deus te ama, quando você lembra que Deus te ama, quando você tem certeza que Deus te ama. Repito, mesmo que ela não estivesse nessa situação, mesmo que ela estivesse numa situação de receber elogios, ela precisa ver Jesus. Na história, eu, quando era adolescente, desculpa, eu estou falando muito, mas quando eu era adolescente, eu não havia me convertido ainda, eu gostava de ler sobre a história dos cristãos, assim, por que eles abandonavam tudo para seguir Jesus. E abandonavam coisas legítimas de se ter. Por exemplo, casamento, isso é legítimo, ter uma casa, super legítimo. Mas por que um ser humano, como Paulo fez, abandona tudo para seguir Jesus? Porque ele viu Jesus, não foi ninguém que disse para ele, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que ser assim, tem que ser assado. Ele viu Jesus. Ele foi alcançado pelo amor de Jesus. E assim, quando ele viu Jesus, ele se viu. Como eu sou miserável, como é que um ser tão cheio de amor me ama, eu sendo essa porcaria que eu sou? Entende? Ela precisa, e nós precisamos sempre nos lembrar, e lembrar nossos filhos, todas as pessoas que a gente encontrar, que elas são amadas, que existe um Deus que é maravilhoso demais e que, a despeito de como nós estejamos, Ele nos ama. Ele nos ama muito. E assim você é conquistado por Deus. Deus, ele não dá ordens, mãe, o amor. E esse amor, como aconteceu com todos esses cristãos que foram capazes de abrir mão de tudo, tudo, até mesmo da própria vida, esse amor conquista, esse amor transforma, esse amor constrange de uma tal forma que você abandona a sua própria vida, você abre mão da sua própria vida. Então, por que eles fizeram isso? Porque eles viram Jesus. A gente precisa ver Jesus. Não é uma série de regras que a gente tem que cumprir. E também, quem cuida dela tem que olhar com olhos de amor, não de julgamento. Porque, afinal de contas, um dia nós estávamos nesse lugar. Não estávamos? Mesmo que nós fôssemos educadinhos, comportadinhos, nós estávamos numa posição de que era necessária uma conversão. A questão principal aí que eu vejo não é o comportamento dela, se é ruim, se é bom, se é assado, enfim. Ela viu Jesus. Ela precisa ver Jesus para ter uma real transformação na vida dela. E assim, vendo Jesus, a luz será tanta que ela vai se ver. E aí ela vai ver o quanto que Deus é misericordioso com ela e todas as coisas vão ficar pequenininhas. E o constrangimento, aquilo que causa o amor de Deus em nós, vai fazer com que ela abandone gradativamente todas as coisas que ela faz que não agradam a Deus. Jesus é o Senhor. Não sei se deu para entender. Amém. Perdão pela... Amém. Wanda. Wanda, eu? Sim. Amém. Eu vou pegar o bonde andando, porque eu só vi a mensagem quando a irmã já tinha terminado. Mas, pelo que eu entendi, o testemunho dela foi de alguém que ela conheceu, dizendo que Deus aceita ela do jeito que ela é, correto? Eu lembrei de muitos exemplos por causa de naturezas de pessoas diferentes, aquela coisa da personalidade, né? A irmã citou agorinha Paulo, que foi um exemplo que eu tive, porque ele era uma pessoa boa, né? Ele era bom demais. Ele era bom demais para ser gente. Então, assim, e o Senhor teve caminho nele.
encontramos também a parábola dos 2 filhos, né? O mais velho falou, eu não vou, e acabou indo. O mais novo, não sei, se arrependeu e foi. E teve um outro que disse, eu vou, isso. O mais velho disse que ia e não foi, o mais novo disse que não ia, se arrependeu e foi. E eu tive uma experiência muito, muito particular em relação a isso com a minha mãe, porque quando eu estava na denominação, eu vivia dizendo, mãe, se você não fizer isso, você não vai ser salva. Mãe, se você não fizer aquilo. E, menina, o dia inteiro no ouvido da minha mãe, querendo converter a minha mãe para a minha religião. E a minha mãe dizia assim, sai para lá. E a minha mãe não é de gritar, minha mãe não é de se aborrecer, minha mãe não é de ficar nervosa. Minha mãe, assim... Só você der um sabe tapa- rir. A minha mãe é bem assim. A minha mãe, se você der um tapa nela, no máximo que ela vai fazer é chorar, coitada. Aí, ela um dia, assim, de tanto eu perturbar as ideias dela, que esse negócio dela virar crente da minha denominação, ela falou assim, quer saber, minha filha? Eu nasci católica e vou morrer católica. E quer saber desse negócio, não. Eu pensei assim, gente, ninguém nasce com religião. Mas aí, menina, eu pensava assim, gente, eu vou para o céu e minha mãe vai para o inferno porque não está guardando tal doutrina. E aquela preocupação era genuína, mas a encheção de saco era demais. E quando eu vim para a vida da igreja, eu lembro que a minha mãe tinha muitos problemas, assim, né, de chegar em casa, meu pai era muito aborrecido, e um dia ela acabou falando comigo, ela falou, minha filha, minha mãe trabalhava de segunda a sábado de manhã, então ela vinha para casa sábado de manhã, e na segunda e ficava em casa sábado e domingo, e na segunda cedo ela descia, então ela dormia a semana inteira no serviço. Aí quando dava na quinta-feira, ela já começava a agoniar, que não queria ir embora. E eu lembro que um dia ela falou comigo, ela falou, minha filha, eu não gosto de ir para casa, porque eu chego em casa, seu pai já está de cara emburrada, não sei o quê. E eu fui e falei com ela, falei, mãe, invoca o Senhor. E foi bem no comecinho da minha vida na igreja, sabe? Nunca perturbei ela, não liguei para ela falar que ela tinha que virar crente, que ela tinha que abandonar aquela religião dela, nunca falei nada. Nesse dia eu falei com ela o seguinte, eu falei, mãe, invoca o nome do Senhor e vai, crendo que o Senhor vai fazer diferente. E ela foi, nesse momento, ela começou a invocar o Senhor, e no outro dia ela mandou um áudio, ela falou, Wanda, invocar o nome do Senhor dá certo demais, porque eu cheguei em casa, seu pai estava com outra cara, e nunca, assim, nossa, deu um prazer de estar em casa, e assim, foi tão melhorando a situação entre os dois, tão melhorando, que por fim ela nem queria descer para trabalhar mais, sabe? Até que chegou o ponto que ela parou de trabalhar, passou a ficar mais em casa, e agora a patroinha dela até faleceu, ela faleceu com 95 anos. Mas, enfim, assim, para minha mãe funcionou quando eu falei do invocar. Mas aí você vê outras pessoas. Eu, por exemplo, eu era ruim demais para ser gente. Eu era assim o oposto de Paulo, gente. Eu era ruim demais. Nossa, e por ser ruim, eu sabia que só um milagre podia mudar essa natureza minha, sabe? Então, assim, é difícil falar, porque tem gente que se acha bom demais, e eu costumo dizer que esses são os mais difíceis. Porque uma pessoa que ela acha que ela é muito boa, é só Deus mesmo para mostrar para ela que ela não presta, sabe? Porque outro dia uma pessoa até desabafou comigo, falando: eu não sei o que acontece comigo, eu sou tão boa para todo mundo e essas coisas ruins só acontecem comigo. Eu falei: oh, Deus. Eu falei: não, né? Pensei, fiquei lá perto ouvindo a pessoa, mas assim. Não se dá, e isso também eu penso que até isso de pensar que uma pessoa que se acha boa demais é mais difícil, é coisa também da minha concepção natural, sabe? Mas realmente o ser humano ele é um negócio assim muito muito abençoado por Deus, sabe? Porque apesar das diferenças de personalidades, quando o Senhor alcança, vai longe, né? Paulo era bom demais para ser gente. Gente, meu Deus, eu não vejo ninguém na Terra. Claro, não vamos colocar Jesus incluído nesse, porque Jesus foi, né, foi o homem. Mas assim, entre os réus mortais, Paulo, eu acho que foi quem mais divulgou o evangelho, sabe? Quem mais levou, né, assim, de maior influência. E o Senhor pôde contar muito com ele, porque Paulo dedicou cada segundo da vida dele ao Senhor. E aí a gente vê também o irmão Dong Yulan, sabe? Eu vi os irmãos comentando, eu lembrei do Dong Yulan, não conheci ele, mas
eu estava lendo o livro, né, que eu fui presenteada por uma irmã muito amada, que eu não vou falar o nome, né, Giovana? Aí eu estava lendo a história dele e, e ele falava que ele não precisava de Deus, porque ele não tinha pecado, né? E a gente sabe que, graças a Deus, o evangelho foi bem divulgado, a vida da igreja, a visão da unidade, pela vida do irmão Dong. Mas é isso, eu não sei a questão da menina, não sei se ela é conhecida, se está na rede de cuidados, mas o fato é, não tem esse ou aquele, não tem uma definição para quando o Senhor resolve usar. Porque eu vejo também muita gente que se converte muito fácil, sabe? Ah, eu preciso mesmo do Senhor. E aí começa naquele pique total, daí a pouco para, vai longe, não quer nem saber mais. Então, assim, só Deus, né? Mas eu nem sei se foi coerente, irmãos, porque, igual eu falei, peguei o bonde andando. Amém. Eu vou pegar essa ponga rapidinho do Compartilha de Wanda, só para descortinar algo. Eu não sei se eu fui muito clara. A questão não é o evangelho, não é se a pessoa errou, não errou, está errando ou não está errando, quer Deus ou não quer Deus. A questão é, eu não posso ter Deus, viver o evangelho sem abandonar as velhas práticas e usar a Bíblia para continuar nas velhas práticas. Essa jovem que eu mencionei, né, que foi o que me deu luz, ela não é da vida da igreja, a mãe dela é cristã há muitos anos, é muito amiga da minha mãe, e eu vi essa menina nascer, ela é uma adolescente hoje, e ela cresceu no evangelho, ela não é da vida da igreja, mas está no evangelho. Ela conhece a Bíblia, conhece muito mesmo, porque eu conheço ela. A questão é que ela começou a praticar algumas coisas e ela foi na Bíblia buscar um versículo para justificar e ela não abandonar aquilo. Porque nós sabemos o que é bíblico e o que não é. Se somos cristãos, precisamos viver o evangelho, lógico. Ninguém vive o evangelho 100%. Uns vivem mais, outros vivem menos. Mas não podemos pegar a Bíblia e dizer, eu vou permanecer fazendo isso aqui porque Deus me aceita desse jeito. Ele me chamou sabendo que eu pratico isso aqui e eu não preciso largar isso. Eu vou continuar sendo crente e vou continuar praticando isso. Isso mancha o evangelho. Não é questão de julgar ou não julgar. Ah, ela está errada. Ah, a gente não pode julgar, a gente pode julgar. E ela não quer Deus, ela quer Deus. Não é essa a questão. A questão é, Deus não aceita o homem como o homem é. Deus recebe o homem e transforma o homem. Eu não posso dizer que Deus me aceita só para permanecer praticando o que desagrada a Deus. Deus, ele me recebe, mas ele vai me transformar para lá no final ele me aceitar, porque vai ver Cristo em mim. Só para ficar claro para as irmãs, entendeu? O alvo da palavra não é a pessoa em si. O alvo da palavra é Deus me aceita ou me recebe, a mim. Porque cada um de vocês também pode encontrar com alguém que vocês conhecem ou não conhecem, e a pessoa vai vir com um argumento muito bom para permanecer em práticas que tem até alguns lugares que estão aceitando para não perder o fiel. Então, nós precisamos nos aprofundar na palavra para não correr o risco de mudar o evangelho para agradar as pessoas. Deus, ele nos recebe como estamos e ele vai nos transformar para lá no final nos aceitar. Amém. Jaceline e depois de Jaceline, a irmã Iraci. Amém. Eu estava tocando, né, nesse ponto, porque foi exatamente o que me atraiu para a vida da igreja, né? Era um ponto muito forte para mim. Quando eu cheguei na vida da igreja, eu tinha 15 anos. E eu achei muito bonito, porque eu não precisei mudar nada, sabe? Ninguém chegou para mim para dizer o que eu tinha ou não que fazer, que vestir, que, enfim. Era o Senhor, ele me aceitou do jeito que eu era. E toda a transformação que ele fez e ainda está fazendo faz parte disso que Simone falou, né? Desse projeto, que é só ele mesmo quem faz. Não adianta nenhum irmão, nem pastor, nem irmã, nem ninguém mexer, porque é um processo entre nós e Deus. E às vezes no caminho desse processo a gente pode até pensar que o Senhor vai desistir de mim,
porque eu já errei tanto nisso daqui, porque tem coisa nossa que é dura mesmo de sair, né? O processo é mais profundo. Mas eu me lembro uma leitura que a gente fez hoje à tarde, que diz assim, que o amor de Deus é a garantia de que Ele não desistirá de nós. Então, tudo isso não é sobre nós, é sobre Ele nos amar, né? E o fato dele nos amar é garantia para nós. Independente da parte do processo onde a gente está, temos a garantia de que ele não vai desistir de nós, né? Porque o amor dele é imutável e incondicional. Não depende de nós, depende somente dele. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito maravilhosa. Eu estava meditando essa palavra que você está falando. Muitas vezes nos pegamos falando assim, né? Com as pessoas. Não, vinde como estás. Deus aceita como você é. E eu falo muitas vezes assim com as pessoas mesmo. Sabe? Não, venha como estás. Deus aceita como você é. E quando você falando, eu observei, quando nós falamos assim com as pessoas, é dizendo para ela assim, não, fica assim mesmo como você está, não importa não, é importante servir a Deus. Mas não é assim. Não podemos ser assim. Nós temos que falar realmente. Vinde como estás, mas deixa Deus transformar a vida. Deixa Deus limpar a vida. Porque Deus não aceita como a gente é mesmo, não. Porque se fosse assim, oh meu Deus do céu, o que seria de nós? Deus aceita como a gente é, sim, quando a gente conhece o Evangelho. Mas depois que a gente aceita o Evangelho, que nós aceitamos Jesus, aí ele nos recebe com a mudança de vida. Então, muitas vezes, eu falar assim com as pessoas. E a partir de hoje, eu comecei, você falando, eu vou começar a falar diferente. Né? Não vou mais falar assim, Jesus aceita como você é, Deus aceita como você é. Até mesmo evangélico, às vezes está falando que não é evangélico, mas o próprio evangélico, que a gente fala assim com ele, quando ele fala com o irmão, que nada, irmão, Deus aceita como você é. Mas esquecemos que Deus não aceita a pessoa como é. Deus recebe a gente, aceita como a gente é naquele momento que estiver tudo sujo, mas depois ele vai nos receber, a gente vai mudando o nosso caráter. Porque se a gente vai como a gente é e não querer mudar, não querer mudar, Deus nunca vai nos aceitar, nunca vai nos receber. Né? E a Bíblia fala que ele nos recebe. Quando daqui do filho pródigo mesmo, a palavra diz que o pai recebeu o filho, não aceitou o filho como estava. Ele viu como estava, porque se ele fosse aceitar o filho como estava, era do mesmo jeito. O filho nunca ia ter mudança, porque quando a gente não recebe, só aceita, a gente continua compartilhando o mesmo erro da pessoa, até alimentando mais. Não, tá bom assim, tá certo assim. Não. Quando a gente fala aceita mais, quando ele fala assim, eu recebo o meu filho, recebo o jeito que está, mas o filho ia ver o amor do pai, ia ver o carinho do pai e querer mudar. É verdade, eu errei, eu fiz aquilo errado, então meu pai me aceitou, meu pai me recebeu, então eu vou mudar, eu vou transformar. Então, isso é verdade mesmo. Então, a palavra de Deus foi muito maravilhosa, muito rica mesmo, veio mudar o meu conceito em relação a falar. Jesus aceita como você é. Às vezes, para a gente ganhar aquela pessoa, a gente fala assim para ganhar a pessoa, para conquistar aquela pessoa, para dizer, não, continue aqui com a gente, mas no fundo, está ali errando, falando coisas erradas, compartilhando, e como você falou, manchando até o evangelho e a vida cristã. Mostrou que o evangelho é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É a coisa séria, de responsabilidade, de amor, de carinho, de receber o Senhor no coração, receber Jesus na alma, a mudança de vida. E quando aceita, continua sendo como é mesmo. Mas quando recebe Jesus não recebe, a gente procura querer mudar de vida mesmo. Então, Simone, foi muito bom essa palavra hoje, foi maravilhosa. A gente possa entender realmente e a gente possa mudar esse conceito, né, de falar para as pessoas, Jesus te aceita assim mesmo, veja como está mesmo, e não querer ajudar a pessoa a mudar, né? Então, isso foi maravilhoso. Obrigado por essa palavra, que Deus te abençoando, viu? Deus abençoe. Só isso, minha querida. Amém, irmã Iraci. Um abraço, minha lindona. Irmã Rosa, amém. Você vai compartilhar? Eu te mandei uma mensagem aí, tu não viu? Não vi mesmo. Irmãs, eu confundi o horário da reunião, acredita? Achei que era
7h30. Aí, quando eu entrei, a mensagem já tinha acabado. Mas eu estou, assim, acompanhando os compartilhares das irmãs, e muito rico, e deu para entender realmente, diante do falar das irmãs, a questão do receber e do aceitar. Muito interessante. Realmente é assim, para a gente parar e analisar que existe realmente uma diferença muito grande, muito grande. Então, assim, eu não vou compartilhar muito, porque com certeza eu não ouvi a palavra, mas já deu para entender, para fazer a diferença de um para o outro, e assim, não vou compartilhar, já compartilhando já, né? Esse compartilhar da irmã Deusilene, para mim foi assim muito rico, que realmente, em uma situação dessa, o que falta numa pessoa assim é ver Deus, porque fomos recebidas do jeito realmente que nós estávamos, que nós éramos. Mas, a partir do momento que a gente conseguiu ver a pessoa de Deus, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto veio a mim aquele louvor que te fez morrer por mim. Gente, aquele louvor é muito maravilhoso. O que te fez morrer por mim? Né? Um pecador tão vil, um inimigo. Então, quem é tocada por aquele louvor, por um tipo de louvor desse, é porque consegue ver a Deus. E quando realmente a gente consegue ver a pessoa de Deus, a santidade de Deus, ó Senhor Jesus, a gente muda o conceito. Gente, eu vim assim, mas Deus, ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E ele merece, né, ter filhos cada dia mais santos, obedientes e fiéis. Então, quando a pessoa vê a Deus, então a pessoa deixa Deus trabalhar, porque realmente a obra não é a gente que faz, a mudança não é a gente que faz. É porque eu não estou lembrado do livro agora, mas as irmãs vão lembrar, pela capa que eu vou dizer, que eu ganhei muito na questão da transformação. Era um livro, é uma coisa orgânica, que tem assim a foto de uma lagarta se transformando em borboleta. Então, ali eu comecei a entender que a transformação, ela vem de dentro para fora. E isso é ver Deus, é deixar Deus trabalhar, nos conscientizando que não é a gente que faz a mudança, mas é a gente que tem que deixar Deus mudar. Tá bom, minhas amadas? Então, assim, mesmo eu não pegando a palavra, mas ganhei muito. Amém. Obrigada, Jesus é o Senhor. Amém. Eu vou pedir à irmã Gelvana para orar, né, por essa reunião. Amém, Gel? Aleluia! Louvado seja Deus. Para encerrar, Simone? Amém. Eu até queria só colocar assim, um breve complemento na palavra que a irmã Deusilene deu, né? Porque Paulo, quando ele encontrou Jesus, ele viu que ele era cego, né? Então, a primeira visão que nós temos que ter é isso, que sem ele nós somos cegas. Porque a gente, por nós mesmos, a gente não avança, amadas. É ele mesmo que nos ilumina. É essa luz chegando até nós que faz a gente, tanto a escuridão que está dentro de nós, como transpor essa escuridão, como ele fala, da água que eu te der, nunca mais terá sede, né? Então, é sempre esse desejo do nosso coração, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, que o Senhor nos ajude a enxergá-lo como ele é, né? Como a Simone trouxe para nós, a questão subjetiva, o Senhor consegue saber cada detalhe de nós, coisas que nem nós ainda sabemos, né? Eu falo que tem coisas que eu descubro com Deus, que eu falo, Senhor, meu Deus, igual a Wanda falou, eu achava que eu era a melhor pessoa do mundo, quando acaba eu era narcisista, né? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela luz,
A luz que o Senhor trouxe essa noite para a tua igreja, a tua noiva, o teu exército, o teu corpo, Senhor, é porque o Senhor quer colocar os inimigos debaixo dos teus pés, Senhor, e principalmente a ignorância, Pai, de não conhecer o Senhor em todos os detalhes. Essa noite o Senhor se revelou mais um pouco para nós, e nós, Pai, na medida certa que nós podemos suportar essa luz. Pai, essa sarça somos nós, a luz é o Senhor. Que cada detalhe dessa palavra, cada compartilhar, Senhor, cada detalhe que o Senhor trouxe hoje seja para tirar toda a escuridão que há em nós, Senhor. E também, Senhor, essa luz que invade o nosso ser, que é o Senhor, o Deus triuno, possa transcender a nós, Pai, para iluminar o caminho de muitos. Senhor, muito obrigada, nós te louvamos, te bendizemos e declaramos, Senhor, faz mesmo a tua obra em nós. Nós precisamos muito ser iluminados para iluminar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amadas. Vou encerrar aqui a gravação.